Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ranieri, professor de Biologia, e hoje eu vou abordar o assunto sobre organelas citoplasmáticas. Então vai logo aí deixando o seu like, se inscreva no meu canal, comente, compartilhe e vem comigo com mais Biologia para você. Bem, a gente sabe que na região do citoplasma nós vamos encontrar estruturas celulares que, se formadas por membranas, a gente vai chamar de organelas. Algumas estruturas celulares não apresentam membranas, que é o caso, por exemplo, dos ribossomos. E dentro do citoplasma nós vamos encontrar várias estruturas, que são retículo endoplasmático, complexo golgiense, lisossomos, mitocôndrias, centríolos. Nós temos os cloroplastos, dependendo, claro, da célula, nesse caso o cloroplasto, de uma célula vegetal. A gente vai encontrar ribossomos, peroxomos, enfim, uma grande quantidade de estruturas que vão exercer uma ou mais funções para a célula, para então o organismo funcionar perfeitamente. Primeiro nós temos o retículo endoplasmático, como você pode ver aí na imagem. O retículo endoplasmático ele é formado por um sistema de membranas intracelulares e ele é dividido em retículo endoplasmático liso ou rugoso. O liso também é chamado de agranuloso. Por quê? Porque não apresenta grânulos, não apresenta ribossomos. A função do retículo endoplasmático liso é sintetizar lipídios, como por exemplo o próprio colesterol, e também ela executa a função de desintoxicação celular. Já o retículo endoplasmático rugoso, também chamado de granuloso ou granular, ele apresenta ribossomos e por isso a sua função é fabricar proteínas, produzir proteínas, já que se encontra associado ao ribossomo. Portanto, a função, certo, do retículo endoplasmático é produzir substâncias. Só que também tem a função de armazenamento e transporte de substâncias, porque chega um momento em que essas substâncias elas são passadas, são transportadas para uma outra organela chamada de complexo golgiense. Essas substâncias que são transportadas do retículo para o complexo golgiense, elas vão entrar por uma região do complexo chamada de cis. Pela região cis, essas substâncias elas entram nessa estrutura muito importante da célula, que é o complexo golgiense. Na imagem você pode ver que o complexo golgiense, também chamado de complexo de Golgi ou aparelho de Golgi, ele é formado por sacos achatados e também por vesículas do retículo endoplasmático liso. Quando o complexo vai receber essas substâncias, ela vai empacotar e vai fazer um processo importante para que a célula possa então receber a substância que foi empacotada pelo complexo golgiense. Depois do complexo golgiense, depois que ela empacota essa substância, ela vai liberar. Por isso que a função do complexo golgiense é a secreção de substâncias. Pode ser chamada também de secreção de moléculas. Quando ela secreta essa substância ela passa por uma outra área, por uma outra região, chamada de trans. Então não se esqueça disso, a substância que entra no complexo, ela entra pela região cis. E a substância que vai acabar saindo, ela vai sair pela região trans do complexo golgiense. O complexo golgiense, além de executar a função de secreção de substâncias, ela também atua na formação do lisossomo, que é uma outra organela, ajuda também na formação do acrossomo ou acrossoma, aquela partezinha que corresponde à cabeça, né, do espermatozoide, e também ela vai ajudar na produção de mucopolissacarídeos, que são carboidratos que vão ser importantes também para o organismo. Os lisossomos, como você pode ver na imagem, são bolsas circundadas por uma típica membrana de bicamada lipídica e cheias com grande número de pequenos grânulos, que são agregados proteicos de enzimas hidrolíticas, que são responsáveis pela digestão de diversas substâncias orgânicas. Como eu falei para vocês, os lisossomos são originados no complexo golgiense e são responsáveis, portanto, pela digestão intracelular. Pelo fato de apresentar enzimas, os lisossomos conseguem fazer a quebra de substâncias por meio dessas enzimas. E aí a célula pode, executar duas funções importantes através dos lisossomos, que é a heterofagia e a autofagia.
A heterofagia é quando o lisossomo ele ajuda no processo de englobamento de substâncias que se encontram fora da célula. Substâncias muitas vezes estranhas e até mesmo bactérias ou até mesmo algum alimento, alguma matéria que a célula vai englobar. Aí a gente chama isso de heterofagia. Se for partículas maiores, partículas sólidas, a gente vai chamar essa heterofagia de fagocitose, onde vai contar também com uma estrutura importante chamada de fagossomo, para poder fazer esse englobamento. Se casos forem partículas líquidas, pequenas, aí nós temos um processo chamado de pinocitose, certo? Que nesse caso é o englobamento de partículas líquidas, que vai ter a participação de uma estrutura importante chamada de pinossomo. Agora, se a célula ela digere parte de si mesma, a gente sabe, né, em que muitos casos, muitas vezes a célula precisa digerir partes que estão desgastadas, envelhecidas, que não estão funcionando normalmente, e aí a célula precisa englobar, precisa destruir essas partes para que sejam formadas outras. Aí nesse caso a gente vai chamar de autofagia. A outra estrutura são os vacúolos, que você pode ver na imagem, que são estruturas de armazenamento. E elas são classificadas em 3 categorias. Nós temos os vacúolos, que atuam nos processos de digestão intracelular. A gente pode chamar de vacúolo alimentar, vacúolo digestivo, vacúolo autofágico, vacúolo residual. E existem vacúolos, como você pode ver na imagem aí, ó, os vacúolos contráteis ou pulsáteis, que são aqueles que acontecem, que ocorrem em organismos chamados de protistas, que são localizados em ambiente de água doce, certo? E eles participam do processo importante que é o controle osmótico, porque como ela tem essa função contrátil, ela acaba eliminando o excesso de água, né, que possa entrar dentro da célula. Então ela ajuda a eliminar o excesso de água. Um outro vacúolo é o vacúolo de suco alimentar ou vacúolo vegetal, que a gente vai encontrar nos vegetais. E esses vacúolos vão ter a função principalmente de armazenar água, armazenar substâncias na estrutura da célula vegetal. As outras estruturas são os centríolos, como você pode ver na imagem, são estruturas citoplasmáticas que estão presentes na maioria dos organismos eucariontes, com exceção das plantas angiospermas, as plantas frutíferas. E o centríolo ele é um cilindro, né, cuja parede ela é constituída por 9 conjuntos de 3 microtúbulos e geralmente ocorrem aos pares nas células. A função dos centríolos, ó, presta atenção aí, é exatamente o que? Formar os cílios e os flagelos. Cílios são estruturas que estão presentes, por exemplo, na nossa traqueia, e os flagelos são estruturas que a gente vai encontrar nos espermatozoides, por exemplo, aquela caudazinha que faz o espermatozoide se movimentar. Mas além disso, os centríolos também atuam na divisão celular, ou seja, promovendo aí a divisão das células. Outra estrutura, essa não é membranosa, são os ribossomos, que são estruturas, como você pode ver também na imagem, formada por 2 subunidades, e eles estão presentes, né? Essas estruturas estão presentes tanto de forma dispersa, ou seja, sozinha, mas também pode estar associada a outra estrutura, né? Os ribossomos são responsáveis pela fabricação de proteínas, caso elas estejam, né, unidas ao RNA, por exemplo, mensageiro, ela vai formar uma estrutura chamada de polissomo ou polirribossomo. Então grave isso aí, viu? Ó, presta atenção. Os ribossomos são estruturas que estão presentes em todas as células. A outra estrutura são os peroxomos. Como você pode ver na imagem, os peroxomos são muito parecidos com os lisossomos, né? Eles apresentam também enzimas e apresentam uma enzima especial chamada de catalase, que vai atuar na conversão do peróxido de hidrogênio. É importante demais o peroxomo. Por quê? Porque ele ajuda na oxidação de substâncias, né? Substâncias orgânicas, conseguem degradar gorduras e até mesmo aminoácidos. Os peroxomos também exercem uma função muito importante, que é a desintoxicação celular. E por isso, né, nós vamos encontrar bastante peroxomos
E também lembrando que o retículo endoplasmático liso também faz isso, né? A desintoxicação. E nós vamos encontrar essas duas estruturas principalmente no fígado e nos rins, que são órgãos importantes na desintoxicação. Como você pode ver na imagem, nós temos aí também as mitocôndrias, que é um sistema duplo de membranas com a presença de DNA. E isso confere a ela uma capacidade importante chamada de autoduplicação. Ela tem uma forma de bastonete, como você pode ver na imagem, e ela é responsável pela atividade, né, chamada de respiração celular. Através da mitocôndria há uma produção de energia, que a gente chama de ATP, e aí ela consegue realizar a respiração celular. O conjunto de mitocôndrias a gente vai chamar de condrioma. As mitocôndrias elas vão ter duas partes, a chamada matriz mitocondrial, e também apresenta aí as estruturas chamadas de cristas mitocondriais. Outra estrutura são os plastos, né, que podem ser classificados aí conforme a sua função. Por exemplo, tem os cromoplastos, que são aqueles que apresentam pigmentos, e tem os leucoplastos, que são estruturas que vão armazenar substâncias. Como você pode ver na imagem, ela também apresenta uma membrana dupla, tem também a estrutura do DNA e, portanto, tem a mesma capacidade que a mitocôndria tem, que é realizar a autoduplicação. Entre os plastos mais conhecidos, né, nós temos aí os cloroplastos, que são organelas que são responsáveis pela fotossíntese e também ajudam na produção de energia. A estrutura, né, dos cloroplastos é formada basicamente aí pelo estroma e pelos tilacoides, estruturas aí fundamentais para que o cloroplasto possa exercer a sua função. E é isso, valeu, um abraço e até a próxima com mais biologia para você.